Hoje eu queria conversar um pouquinho com você que está enfrentando, já enfrentou a perda de alguém querido. Ou precisa ajudar e cuidar de alguém que perdeu, né, alguém querido. Eu tô sentindo de compartilhar aqui um pouquinho alguns ensinamentos de um curso em milagres que me ajudaram nesses momentos e continuam me ajudando. Ontem a minha avó faleceu, não foi de Covid, ela já estava acamada há 12 anos, ela tinha uma doença degenerativa e foi um grande aprendizado, uma grande lição para toda a minha família esses anos todos da doença dela. E eu tô no meio dos exercícios de um curso em milagres. Para quem não sabe, o curso em milagres tem 365 exercícios e os primeiros 222, se eu não me engano, são parte do que ele chama de um desfazer. E ontem foi a lição 131 desse exercício que falava: aquele que busca alcançar a verdade não pode falhar. E a lição falava que tinha que ser um dia de contemplação. Cá estava eu, no meio de um processo de luto, com uma lição, né, decidida a praticar uma lição que falava de contemplação. Eu olhei e falei: como eu vou contemplar a morte? E é sobre isso que eu queria conversar, assim, todos esses aprendizados e todo esse treino que foi pra mim ontem, assim. Assistir a doença e a morte são símbolos muito fortes desse mundo, né? A gente vai assistir isso em algum momento, não tem como, faz parte desse jogo aqui, né? Desse mundo. Doença e morte faz parte desse mundo aqui, fato. Então, em algum momento, todo mundo vai ter que passar por isso. Mas a gente sempre fica se iludindo e falando: comigo não, agora não, né? E fica se enganando mesmo, assim, parece que nunca vai chegar perto. E chega, né? Acho que essa pandemia trouxe isso ainda mais perto para muitas famílias. Mas estudando um curso em milagres, o curso ele vai realmente desfazendo muitas ideias do mundo na nossa mente, né? Muitas ideias que a gente aprende no mundo, ele vai desfazendo. Então pensem eu em um dia de luto, a lição do curso me falando sobre contemplação e me afirmando que aqueles que buscam a verdade não podem falhar. Essa era a lição de ontem, tá? Eu falei: amém. Né? Na introdução do livro de exercícios, ele fala: você não precisa acreditar, você não precisa concordar com as ideias, nada disso importa você praticar. E acho que em algum lugar eu já entendi isso, né? Meu sim para praticar os ensinamentos do curso já há alguns anos realmente é muito decisivo para os milagres que eu vivo todos os dias, né? Eu falei: ok, tudo que eu tenho aqui é essa lição para me ajudar a lidar com esse dia. Então vamos lá. Bom, ontem, depois, né, do velório e tal, a gente foi tomar café em família e a gente estava num papo muito legal e uma pessoa muito querida, assim, que hoje faz parte da nossa família, ela também tinha já perdido os pais, o pai e a mãe. E ela falou uma coisa que caiu todas as minhas fichas, assim, uma analogia que eu queria trazer aqui pra gente hoje. Que ela falou assim: quando eu perdi, agora eu não lembro se ela perdeu o pai primeiro ou a mãe, e ela é nova, assim, ela falou: quando eu perdi um dos dois lá, a sensação que eu tinha era que eu tava jogando um xadrez e aí do nada alguém tirou uma peça e falou: continua jogando aí. E foi um estranhamento, né? Tipo, alguém tirar uma peça, o jogo tá lá rolando, alguém vai lá, tira uma peça e
se vira, continua jogando o jogo sem essa peça. E eu me conectei muito com essa analogia dela, assim, na hora, achei muito forte, muito simbólica e muito precisa. Porque de fato é essa sensação, né? Parece que tá faltando uma pecinha no jogo. E aí meu cunhado, muito inspirado, tá estudando um pouquinho do Curso de Milagres também, ele falou, você tem que lembrar que é um jogo, né? E eu caladinha, assim, né? Às vezes eu fico muito em oração, né? Porque eu não quero ficar pregando o Curso de Milagres, não é sobre isso. Quero ficar vivendo e treinando a minha mente. Mas ele foi ali um reflexo do que eu tava pensando. Você tem que lembrar que é um jogo. E essa analogia ficou me acompanhando, assim, ontem. Enfim. E eu queria usar ela, então, essa analogia de um jogo de tabuleiro, um xadrez, com toda a licença que é quem joga, porque eu não entendo, eu não jogo xadrez, então não sei nem se eu vou usar a linguagem certa, peço licença, mas vou usar de forma didática, só para compartilhar alguns ensinamentos do Curso em Milagres que me ajudam a olhar para esse jogo de uma forma mais leve e ter uma compreensão mais ampla do que acontece nesse jogo, tá? Então, estamos todos nesse jogo de xadrez. Não sei como funciona, mas eu sei que as pecinhas, elas naturalmente vão se excluindo até que resta um ganhador, né? Então, tem uma dinâmica ali no jogo, que eu acho que como a vida, a gente parece ter controle, mas não tem. Ao mesmo tempo rola uma tensão, porque você nunca sabe qual pecinha vai ser excluída, comida ali, não sei como é que fala, por isso que eu falei da linguagem. E isso que eu vi ontem no velório, né? Muitas pessoas, acho que eu vi uma coisa muito bonita, além de todo o sofrimento que estava ali. Eu vi as pessoas tentando se unir num propósito maior, né? De solidariedade, de empatia e tudo mais. Mas muito medo também. Tava todo mundo ali, quando vai ser a minha vez? Entende? Quando vai ser a minha vez? E eu sinto que isso é um luto que a gente sente também sempre que tem alguma morte. Porque tem esse medo na nossa mente, quando vai ser a minha vez? E eu não sei. Por exemplo, uma das cuidadoras, né, das enfermeiras que ajudavam a cuidar da minha avó, super jovem também, ela enterrou 2 filhos recentemente. E ela estava no enterro da minha avó. Teoricamente falam que a ordem natural, a avó vai primeiro, depois os pais, depois os filhos, e ela estava ali contando outra história e sentindo outras coisas. Então não tem uma ordem, né? Eu não sei no xadrez, realmente eu não sei como funciona. Mas assim, a sensação disso é que quando vai ser a minha vez? E é fato que vai chegar, porque aqui nesse mundo ninguém escapa. Aqui, nessa dinâmica que a gente tá nesse mundo, o fim é a morte, entende? E aquela sensação, gente, eu senti todos os tipos de sensações que vocês puderem imaginar ontem. Desde raiva por isso, e aí, claro, o Curso Milagres responde muito isso pra mim, né? Que a raiva, ela faz parte da mentalidade desse mundo, e ela tá muito ligada mesmo com o medo da morte, enfim. Depois eu voltei e fiquei lendo, tive várias respostas, assim, foi muito bonito. Então, isso eu já queria deixar e compartilhar essa dica, que é algo que eu faço já há algum tempo e que muda completamente, sempre me ajuda, que é levar minhas questões para o livro mesmo, assim. Sempre que eu sinto que tem alguma situação que eu não compreendo completamente, eu procuro no livro, eu faço uma oração, peço uma resposta e o livro me responde de uma forma muito profunda, assim, muito maravilhosa. Então eu cheguei e fiquei lendo a parte de crucificação, né? Qual que é a verdadeira lição da crucificação. E na lição da crucificação, Jesus fala claramente, a crucificação não era a lição. O mundo entendeu tudo errado. A ressurreição, sim. Ele falou, o corpo pode, gente, ficar doente, o corpo vai morrer, o corpo vai envelhecer, vai sofrer todos os efeitos mesmo. Mas a grande lição é, eu não sou esse corpo.
A lição da ressurreição é: eu não sou esse corpo, eu não sou nada que me crucifica. A crucificação não pode, em última instância, crucificar o Filho de Deus. A morte do corpo não pode matar o Filho de Deus. Essa é a lição principal. E a gente só consegue ver essa lição se eu lembro que é um jogo. Por quê? Se eu tô achando que eu sou alguma das pecinhas do jogo, gente, literalmente fudeu. Mesmo assim. Porque alguma hora você vai sair do jogo. E assim, e é tão louco você acreditar no jogo, porque você vai sentir medo mesmo, você vai sentir até pânico de quando vai ser minha vez, eu não sei quem vai me tirar, né? Nesse papo, essa pessoa que estava compartilhando, ela falou, a sensação que eu tinha era que alguém tirou essa peça. Quem que tira essa peça? Deus? Será que Deus fala, você vai morrer agora e vai ser de acidente de carro, e você não, você vai ter uma doença super cruel, vai ficar sofrendo aí na cama 12 anos, e você vai morrer com 7 anos. Quem que tira essas pecinhas do jogo? Senão o próprio jogador. Tem uma dinâmica estabelecida ali naquele jogo, entendeu? Tem regras que a gente segue que fazem com que o jogo seja como é. Claro que são regras inconscientes, são muito profundas, mas é fato que é assim. E se eu acredito no jogo, se eu acredito que eu tô dentro do jogo, eu vou experimentar medo, eu vou experimentar raiva, eu vou experimentar todas as sensações inerentes de ser uma pecinha desse jogo. E aí o que um curso em milagres me ajudou em todas as perdas que eu tive, continua me ajudando, é isso, é lembrar que é só um jogo. É um jogo. Eu não sou um jogador. Eu não sou uma pecinha do jogo. É um jogo. É um jogo. É uma brincadeira, literalmente. E é tão gostoso lembrar disso, porque se é um jogo, se eu lembro disso, eu fico com a parte boa do jogo, que é curtir o jogo. E o Curso Milagres fala isso com a gente o tempo todo, de que a minha função é a felicidade. Se eu acho que eu sou uma pecinha, como que eu vou ser feliz se eu posso ser excluída do jogo a qualquer momento, entendeu? Agora, se eu lembro que é um jogo, eu vou curtir enquanto eu estiver ali. Eu vou estar presente, e é só no estado de presença que eu consigo lembrar que é um jogo. Se eu fico pensando no passado, nos apertos que eu já passei de quase ser excluído, ou de assistir pecinhas sendo excluídas, ou, enfim, ou se eu fico pensando no futuro, quando vai ser minha vez, o que vai acontecer comigo, aonde eu vou parar no tabuleiro, entende? Eu vou experimentar muito sofrimento, muito, muito, muito sofrimento. Então a chave para liberação, a chave para felicidade é lembrar que é um jogo. Aí você vai curtir, agora eu tô nessa posição no tabuleiro, ok, é aqui que eu tenho que estar, tem uma galerinha legal aqui, vou me relacionar com essas pecinhas, é aqui que eu tenho que estar, não sei porquê, tem regras ali que a gente não entende, é o que o Curso Milagres fala, o script tá escrito, o roteiro tá escrito, é mais profundo do que a gente pode realmente controlar. A gente não controla esse mundo que a gente fez. Por mais que a gente tenha feito, a gente não controla. Agora, a gente tem o poder agora na nossa mente de lembrar que é um jogo. É um jogo. E a simples, parece simples, né, gente? Parece muito simples, mas é muito mais profundo do que parece. A simples lembrança de que eu estou num jogo me salva. Porque me conecta com uma outra fonte de pensamento. Me conecta com outro jeito de olhar para tudo. A alegria ela é inerente nesse lugar, porque eu falo, ok, eu tô aqui nesse jogo, então eu vou curtir. Eu tô aqui, né? Eu tenho que estar, por algum motivo que eu não sei qual, eu tô aqui. Então deixa eu curtir esse jogo. Entende? A felicidade entra ali quando eu lembro que eu sou o sonhador desse sonho. Eu sou o sonhador desse sonho. Entende? Tá tudo bem comigo, o jogador que inventou de jogar esse jogo. O jogador, o sonhador do sonho, inclusive tem um capítulo no Curso Milagre sobre isso, né? O sonhador do sonho,
Tá tudo bem com o Filho de Deus, que é o sonhador do sonho, que tá pensando que tem 7 bilhões de pecinhas num tabuleiro da morte, do sofrimento, da angústia. Esse jogo que a gente se enfiou é um jogo da morte. É um tabuleiro da morte. A morte é certa, as pecinhas vão ter que sumir. E olha que simbólico, as pecinhas vão sumir até que reste um ganhador. Até que eu lembre que não são 7 bilhões de pecinhas. Não sei quantas pecinhas tem no xadrez. É uma. Só tem um ganhador. A gente só sai desse jogo nesse estado de unidade. Não tem outro jeito. Se eu lembro que eu sou o sonhador, é uma peça, é um ganhador, um jogador. Um jogador. Não sei quantas pessoas podem no xadrez também. Obviamente essa analogia não é perfeita, nem tem que ser. É só um convite mesmo pra gente olhar pra tudo isso que a gente tá vivendo aqui de um outro jeito, de um jeito mais amplo, sabe? E é o lugar da paz, é onde a gente encontra paz mesmo, gente. É onde a gente encontra quietude, é onde a gente encontra todas as respostas para todos os mistérios desse tabuleiro. É nessa lembrança, nessa consciência de que você não é uma pecinha desse tabuleiro da morte. Além do tabuleiro, há o céu. Além desse jogo, dessas dinâmicas, dessas regras que a gente segue aqui, há o céu. Pensa que esse tabuleiro, ele tá aqui, mas acima dele tem um céu azul, luminoso, limpo, claro, maravilhoso, grande, abundante, perfeito, né? E a gente fica querendo se prender nesse tabuleiro. Então, é realmente só a consciência de que existe algo além desse mundo que traz paz, que traz as respostas, que traz calma, que traz felicidade. A gente não é uma pecinha desse jogo, meus amores, não somos, ninguém é. E se a gente olha para o outro como pecinha também, né, e fica olhando, nossa, a visão, o Curso Milagres fala que é a visão de um soldado, né, que a mesma analogia de um campo de batalha, o tabuleiro do jogo é um campo de batalha, cada um lutando pela sua sobrevivência, com a visão de um soldado. E o que ele fala é, a gente tem que aprender a ir acima do campo de batalha. Acima do campo de batalha tem o observador, tem o jogador, tem o sonhador do sonho. Ele é a nossa realidade. É isso que a gente não é essas pecinhas. E aí, em um momento de muita lucidez lá durante o velório, antes de fechar o caixão, me veio isso muito forte. Porque, como eu falei, óbvio, né? E acho que esse tipo de coisa levanta mesmo várias emoções, vários pensamentos. E eu acho incrível, porque a gente tem que olhar mesmo para o que tem na nossa mente sobre tudo, sem medo, sem vergonha. Porque a única forma de curar é a gente expor o ego e olhar para os pensamentos que estão por trás das cenas que parecem acontecer. Então, depois de um dia inteiro treinando a lição 131, né? E tentando encontrar a contemplação ali, naquilo, e curando tudo que me veio, assim, foi muito bonito. Eu consegui assistir. A sensação que eu tinha era que eu tava realmente num filme, sabe? Tipo, agora é isso, agora você vai carregar a coroa no enterro, vai lá vou lá. Era um filme, gente, é um filme, tinha um corpo sendo velado, o corpo, pronto. Me viu um momento de tanta lucidez, assim, e aí teve um momento que obviamente, né, meus tios estavam muito sentidos, assim, e foi muito simbólico, porque ela tava assim no caixão, e aqui, na frente dela, tinha uma cruz com Jesus crucificado. Eu sempre, desde criança, eu tinha medo disso. Eu não sei te explicar, assim, eu tinha aflição de olhar para a cruz e um Jesus crucificado. Para mim, isso não é o símbolo de Jesus, sabe? Para mim, eu adorava as imagens, por exemplo, de Jesus brincando com as crianças, Jesus sorrindo, o Sagrado Coração de Jesus, né? Mas o Jesus na cruz, aquilo me estranhava. E foi muito simbólico. Aí eu olhei todo mundo pensando, eu podia ler, parece que quanto mais você vai lendo o Curso Milagres, você vai vendo que realmente não tem nada separado de você. Esse negócio de ler mentes não tem pensamentos privados. Então é possível sim, isso não é nada sobrenatural. Se você está muito presente e atento, você consegue ler o que as pessoas estão pensando. Porque a mente é uma só mesmo, assim.
E eu comecei a ver tantos pensamentos de sacrifício, de dor. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Nesse momento eu lembrei, eu tô nesse jogo aqui, então como eu posso ser verdadeiramente útil aqui? Como que eu posso ser uma testemunha de Deus aqui, não do ego, não desse sofrimento? Eu não quero ficar confirmando todo esse sofrimento. A vida da minha avó já foi muito difícil aqui, né? Ela teve uma história muito sofrida. E aí eu falei, Espírito Santo, me ilumina. E aí me veio assim, gente, eu falei, gente, eu nem lembro direito as palavras, mas eu falei pra eu ouvir também, porque eu tava precisando reforçar isso na minha mente, né? Que foi um ensinamento de um curso em milagres. Falei, gente, olha Jesus aqui do lado dela, crucificado. Não é assim que a gente tem que olhar pra nossa avó, sabe? Não foi pra isso que ela veio aqui no mundo, pra ensinar o sofrimento, a crucificação. Não é possível que seja isso. Acho que agora é um convite para a ressurreição. A principal lição dessa crucificação é a ressurreição. É o quanto ela vai estar viva no nosso coração, ou o quanto a gente vai ficar crucificando ela, né? Com toda essa dor, com todo esse sofrimento, com todo esse medo. Não é essa a lição. Não pode ser. Eu acredito muito no amor. Eu não acho que o amor é isso, sabe? É esse reforço desse sacrifício, desse sofrimento. Tem que ter uma lição maior. E aí todo mundo ficou em silêncio, assim, foi muito profundo. E foi uma resposta pra mim, porque em muitos momentos eu falei, vó, pra que esse sofrimento inteiro? 10 anos disso? Por favor, que me explica qual que é o propósito por trás de tudo isso, qual que é o propósito por trás de todo o sofrimento do mundo. Se não, o que o Curso Milagres fala de ensina só amor, porque é só isso que você é. Assim, nada pode crucificar o Filho de Deus, nada pode morrer. Eu senti ela muito viva, não naquele corpo morto, mas nisso, na demonstração dela de transcender qualquer crucificação que esse mundo tentou emplacar nela, sabe? E eu acho que essa é a lição mesmo, por trás da dor, da doença, da morte. E a gente só consegue ver isso se a gente realmente escolhe transcender essa visão limitada do corpo, do mundo, desse tabuleiro, sabe? E foi impressionante como que uma palavra de verdade elevou. Eu senti a mente mais quieta, mais em paz, de compreender a história dela ali, de compreender o propósito por trás de tudo, que não era a crucificação, não era a morte, não era a doença, não era ela ser guerreira, não era nada daquilo, era o amor. Que o amor não pode ser crucificado, não pode morrer, nem se um corpo parece que pode. Então, meus amores, aí a gente vem hoje para a lição 132 de um Curso em Milagres que fala: libero o mundo de tudo aquilo que eu pensava que fosse. Eu sinto que é uma lição muito chave, muito perfeita para a gente realmente encontrar a saída desse tabuleiro e demonstrar essa saída. Porque se eu fico com pensamentos de morte, de doença, de corpo, eu necessariamente me prendo e prendo todas essas pecinhas do tabuleiro aqui. Agora, se eu estou consciente e faço essa escolha sincera, séria, de liberar o mundo de tudo aquilo que eu pensava que fosse, naturalmente eu vou encontrar essa saída, porque ela é real. Esse mundo aqui não é real, é um jogo, é uma brincadeira que a gente se enfiou. E a gente pode se lembrar disso a qualquer momento. E aí a boa notícia é que a gente não vai, nem pode fazer isso sozinhos. Na nossa mente, o Espírito Santo, que é essa parte sã, consciente, que traz luz mesmo diante de tantas testemunhas de dor, de morte, de sacrifício, de crucificação, essa luz por trás de tudo tá aí para nos ajudar. Então não pense que é a gente que vai lá mudar as coisas. Não, eu só preciso
permitir, eu preciso liberar os pensamentos que me prendem a esse tabuleiro e permitir que o Espírito Santo corrija esses pensamentos para mim. Porque eu sozinha não consigo. Não é a gente que vai fazer isso. Na verdade, já foi feito por Deus. Eu preciso aceitar essa correção na minha mente. Eu preciso realmente de muita ajuda para me elevar acima desse campo de batalha, para ter uma visão acima desse tabuleiro, porque eu estou muito identificada e eu tenho muitos pensamentos que me fazem acreditar que eu sou uma pecinha desse jogo que pode ser a próxima a sair. Então, aí tem uma parte aqui na lição 132 que eu sinto que é muito linda, assim, mas no finalzinho aqui no parágrafo 15, que ele fala assim com a gente. Primeiro ele traz a oração, né? Eu que permaneço tal como Deus me criou. Então, se eu sou como Deus me criou, será que Deus criaria um corpo que poderia envelhecer, adoecer, morrer? Né? Não, Deus criou a gente em perfeito espírito, em perfeita luz, perfeito amor. Né? A gente precisa realmente aceitar, lembrar dessa identidade. Então, eu que permaneço tal como Deus me criou, quero liberar o mundo de tudo o que eu pensei que ele fosse. Quero liberar todas essas ideias que eu pensei que o mundo fosse. Né? A doença são ideias, a morte são ideias, corpos são ideias, tudo aqui nesse mundo são ideias que eu preciso aprender a liberar, a perdoar. Essa liberação é o perdão. Pois sou real, porque o mundo não o é. E quero conhecer a minha própria realidade. Essa é a saída para esse tabuleiro, gente. A gente querer conhecer a nossa própria realidade. E aí logo em seguida, que era essa parte que eu queria enfatizar, ele fala, em seguida, apenas descansa, atento, mas sem tensão, e deixa a tua mente ser mudada em quietude, para que o mundo seja libertado junto contigo. Então aqui ele deixa muito claro qual que é a nossa parte. Eu preciso libertar esses pensamentos e depois eu preciso descansar, atento e só permitir, deixar que a minha mente seja mudada. Então não sou eu que vou mudar esses pensamentos de morte, de doença. Não, eu preciso entregar eles, e isso é a oração para o Curso em Milagres, é entregar esses pensamentos, entregar tudo que eu penso sobre tudo, ser honesto, né, e transparente com o que eu penso para que eu possa entregar e deixar a mente ser mudada em quietude para que o mundo seja libertado junto contigo. Que treino! E aí no final, a última oração dessa lição 132 é: libero o mundo de tudo o que eu pensava que fosse e em vez disso, escolho a minha própria realidade. É isso, essa é a nossa parte. Liberar o mundo de tudo que eu pensava que ele fosse. E em vez disso, escolho a minha própria realidade. E é nessa escolha que a nossa realidade nos é revelada. Em paz e alegria, acima de qualquer batalha, qualquer jogo difícil aí que a gente tenha se enfiado. Beleza? É isso, espero que esse conteúdo possa acalmar, aquietar seu coração, te ajudar a encontrar respostas, assim como me ajudou e me ajuda. Se sim, compartilha com a gente, quero saber. E vamos juntos, porque é um treino, uma escolha constante. A gente precisa realmente, o tempo todo,
buscar essa lembrança, essa consciência de que a gente tá jogando um jogo. E a nossa função é curtir esse jogo, curtir mesmo. E eu só vou conseguir curtir, só vou conseguir acessar a paz e a alegria no jogo se eu lembrar que é um jogo. Se eu não me confundir com as pecinhas. Tá bom? Vamos muito juntos, como sempre. Agradeço profundamente a sua oração que te trouxe até aqui. De alguma forma se uniu com a minha, de buscar a verdade acima de qualquer situação, de qualquer perda, de qualquer dor, de qualquer sofrimento desse mundo, porque se tem uma coisa que eu acredito é que, como diz um lembrete do amor, sempre há uma saída amorosa, sempre, e ela é pra cima, não é pra nenhum lado do tabuleiro, a saída amorosa é pra cima, é nessa lembrança de que há algo muito maior além desse jogo. E a consciência desse algo é puro amor. Puro, puro, puro amor. Bom jogo pra gente.